Queridos irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, onde nós vamos ler no capítulo 15, a partir do verso 21, a história de um encontro de Jesus com uma mulher, que certamente não foi um encontro fortuito, casual, sem nenhum propósito. A história é contada aqui em Mateus capítulo 15, mas também em Marcos capítulo 7, do versículo 24 a 30. De modo que, se você tiver como aí marcar um e outro, você talvez vá comparar uma narrativa com a outra. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, Senhor, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que Deus abençoe sua palavra, amém? Vamos falar com Ele. Ó Deus amado e querido Pai, muito obrigado por tua palavra, que é suficiente para nos falar pela simples leitura do que está registrado. Mas suplicamos que, além de lermos a tua palavra, o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra na exposição que será feita. Ó Deus, quem sou eu para falar das tuas maravilhas e dos meus lábios sair a tua palavra para o teu povo? Eu que sou pecador como eles também são. Mas, ó Deus, com a certeza de que o sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado, e que o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui para te adorar, para te bendizer, para falar contigo e também para te ouvir, é que nós nos colocamos agora diante de ti. Fala conosco, fala ao nosso coração e abençoa-nos, Senhor, com a tua graça e misericórdia, não apenas aqueles que estão aqui, mas também aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pela TV, pela internet. Abençoa cada um de nós. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, no ano de 2017, eu fiz uma conta da quantidade de viagens que eu fiz. Ao todo, eu fiz 83 trechos aéreos no ano. E nessas viagens, algumas vezes, eu encontrei pessoas que certamente eu não tinha a mínima ideia de quem elas eram. Não vou vê-las novamente. E certamente a minha presença perto delas, na poltrona ao lado ou na fila do embarque, não fazia a mínima diferença. Eu era um desconhecido para elas e elas eram desconhecidas para mim. Mas de vez em quando você encontra alguém que você conhece. Algumas vezes que você reconhece, porque você já conhecia, já sabia quem era, até uma pessoa próxima, e você cumprimenta, se der tempo, bate um papo e assim por diante. Mas algumas você, ou eu, conhecia de longe, da televisão, por exemplo, um ator, um esportista, aquelas pessoas que a gente imagina que nunca vai ter a oportunidade de conhecer. E numa dessas ocasiões, eu estava numa fila, 2 lugares à frente havia uma pessoa famosa, dessas que a gente costuma chamar de celebridade. E obviamente que onde uma pessoa dessa está, atrai atenção, atrai pessoas, atrai interesse. E uma dessas pessoas, tipo fã, se aproximou e pediu para tirar uma selfie. Antigamente pedia para fazer um autógrafo, né? Mas isso é coisa de quem, como eu e você,
nascemos analógicos. Hoje o pessoal que é totalmente digital, do berço até a sepultura, então pede para tirar um selfie. E eu não sei você, eu também não tenho a mínima problema de tirar um selfie, eu não tenho um lado melhor, um lado pior, mas esse pessoal tem. E o rapaz se aproximou daquela senhora, jovem senhora, do lado errado. Eu imagino que alguém tinha dito para ela no início da carreira que o ângulo é importante, porque isso faz a pessoa ficar mais magra, faz a pessoa ficar mais gorda, porque encobre aquela ruga e assim por diante. E ela passou uma descompostura no rapaz, mais ou menos assim, desse lado não, passe para o outro lado. E eu fiquei imaginando que aquele rapaz deveria dizer assim: e eu sei lá que lado é bom e que lado é ruim da sua história. Mas o rapaz, que era fã de carteirinha, humildemente baixou a cabeça, cortou a fila pelo outro lado e aí foi tirar a selfie. E aí cometeu o equívoco de fazer uma selfie assim. Como é que fala mesmo no computador? Paisagem não, né? Retrato. E ela disse: assim não, vire o celular. E o rapaz a essa altura já estava tão nervoso, e ele virou o celular. Aí a essa altura aquela moça que era celebridade, não sei de quantas, disse assim: seu imbecil, eu falei virar o lado do celular. Bom, eu não sei quanto aquela moça gasta com a sua assessoria de imprensa. Eu não sei quanto é que ela gasta para que pessoas tirem fotos bonitas dela na praia. Eu não sei quanto é que ela gasta para que notícias boas sejam mandadas para os órgãos de imprensa. Mas se ela gastar R$1 ou R$1 milhão, ela acabara de ter um prejuízo grande, porque a fila inteira começou a literalmente falar mal daquela moça, e alguns, na época de hoje acontece muito, começaram a vaiar aquela moça, chamando-a de grosseira, disso e daquilo outro. Resultado, ela simplesmente saiu da fila, e eu não sei se ela embarcou no outro voo, mas naquele eu não a vi mais. Nos dias de hoje isso acontece com uma certa frequência. Eu estava dando uma olhada hoje na internet e estava vendo um voo em que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também conhecido como Gilmar Mendes, foi hostilizado num voo. E naquela hostilização ele permaneceu ali tranquilo, ou aparentemente tranquilo, e isso acontece em mesa de restaurante hoje, acontece em voo, saguão do aeroporto, porque hoje as pessoas estão cada vez mais capazes de ter todo tipo de grosseria ou todo tipo de carinho, a depender da atitude daquela pessoa, seja pregressa ou seja naquele momento. Nós estamos diante de um momento e de uma história que nós acabamos de ler, que remete a 2000 anos atrás, onde não havia selfie e não havia tendências de hostilização ou de deslumbramento de celebridades. Jesus tinha acabado de sair de uma região de Israel, próxima de Jerusalém, e ele vai na direção do mar Mediterrâneo, ou do grande mar. Tanto é que diz no verso 21, que ele partiu dali, de Jerusalém, na região da Judéia, e foi para a região do mar Mediterrâneo, onde hoje é Tiro, onde era na época Tiro e Sidom. Nesse caminho, com os seus discípulos, diz o texto, uma mulher clamava para ele, daquele tipo que chama a atenção, porque o texto que diz que ela clamou tanto, mas clamou tanto, que mesmo quando da primeira vez Jesus não lhe respondeu palavra, veja aí no verso 23, ela continuou gritando a ponto de incomodar os seus discípulos. E aí os seus discípulos dizem assim: Senhor, pelo amor de Deus, atenda essa mulher, porque a gente não aguenta mais, ela está fazendo um show particular. Aquela mulher não queria uma selfie, aquela mulher não queria um autógrafo, aquela mulher não queria fazer qualquer coisa a não ser algo que importunava profundamente o seu coração. Talvez aquilo que importuna mais do que qualquer outra coisa uma mãe. Ela tinha uma filha que estava endemoniada. Esse termo que é usado aqui, ele pode significar tanto que aquela mulher, aquela criança ou aquela jovem, filha daquela mulher, estava enferma e que a enfermidade era fruto de um ataque de Satanás que afetava o seu corpo, ou que ela estava simplesmente tomada, possuída por um demônio. Seja qual for a hipótese, aquela mulher estava
tão agoniada, tão atribulada na sua alma e no seu espírito, que ela insistiu com Jesus. A princípio ela disse assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não apresentou sequer o seu caso, não apresentou sequer a sua demanda. Ela simplesmente reconheceu o senhorio de Cristo, o chamando de Senhor. E reconheceu que ele tinha poder por causa desse senhorio, poder que emanava do fato dele ser o Messias, porque a expressão que ela usa, filho de Davi, é aquela que nos remete à promessa da aliança que Deus faz com Davi, quando diz que da sua descendência nunca faltaria um herdeiro para ocupar o trono de Israel, e também da sua descendência viria o Messias, que era o próprio Jesus. Chamar alguém de filho de Davi era reconhecer que Jesus não era apenas um rabi, um profeta, ele era o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Ali estavam galvanizadas todas as esperanças de uma mulher, mas curiosamente essa mulher não era judia. É descrito que aquela mulher era uma mulher cananeia, uma expressão muito comum no Antigo Testamento, quando se falavam daqueles povos pagãos, nômades, mas que estavam ali na terra até mesmo antes de Israel chegar, os chamados cananeus. Alguns conhecidos como cananeus propriamente dito, outros mais específicos, girbuzeus, girgazeus, as várias tribos e clãs e características étnicas que compunham esse grande grupo chamado cananeus. Mas no Novo Testamento essa expressão não é muito comum, porque no Novo Testamento nós já estamos diante de uma terra que tinha sido ocupada pelos romanos, e não era comum que se chamassem pessoas de cananeus. Cananeus remetia a uma situação bem antiga, e quando se era mencionado e se era ouvido, queria-se normalmente estabelecer aquele tipo assim: não é bom se meter com essa pessoa, tem uma história por trás, a origem dela não o ajuda, ou não a ajuda. Portanto, quando aquela mulher é caracterizada por Mateus como cananeia, uma mulher cananeia que vinha daquelas regiões de Tiro e Sidom, basicamente na descrição de Mateus, que era judeu, era uma mulher com quem certamente Jesus não iria querer se encontrar pelo fato de ser judeu. Algo semelhante àquilo que eu preguei no início dessa série de mensagens em relação à mulher samaritana. Não era que, como os samaritanos, eles tinham origens comuns, mas que em determinado momento da história os samaritanos se desviaram e se tornaram meio mistos no culto e na etnia, casando com povos pagãos. Não, aqui ela era uma pagã, puro sangue. Era alguém que realmente um judeu não iria jamais se aproximar ou sequer atender. Aquela mulher então diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí coloca o problema: minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus é enfático na descrição, quando diz que aquela menina estava horrivelmente endemoniada. Se você for para Marcos capítulo 7, onde também está narrado essa história, você vai ver que existe uma pequena diferença daquilo que Marcos descreve diante daquilo que Mateus descreve. Primeiramente, quando você vai em Marcos capítulo 7, verso 24, você encontra que aquela mulher Ciro-fenícia, era uma mulher, aquela mulher cananeia, era também conhecida aqui como uma mulher sírio-fenícia. Veja aí, diz assim: e levantando-se, partiu dali, falando de Jesus, para as terras de Tiro e Sidom, aquelas duas cidades-estados que eram conhecidas como cidades fenícias, grandes comerciantes. Alguns dizem até que eles chegaram na América antes dos europeus. E tendo entrado numa casa, havia um motivo para Jesus não querer nada com aquela mulher. Preste bem atenção no que é que diz o texto. Jesus entrou numa casa e ele queria que ninguém o soubesse, ou que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas olha só essa frase: no entanto, não pôde ocultar-se. Enquanto Mateus descreve a cena
como sendo uma impossibilidade, talvez porque Jesus não queria se relacionar, dar atenção, tocar, falar, ouvir, interagir com a mulher que era pagã. Marcos descreve que o motivo não era esse, não era preconceito, não era discriminação, embora lá na frente até pareça quando faz a referência aos cachorrinhos, daqui a pouco nós chegamos lá. A razão não estava na mulher, a razão estava em Jesus. Havia um motivo porque Jesus queria passar ao largo daquela situação. Diz o texto que Jesus queria, naquela casa onde ele estava, na região de Tiro e Sidom, na antiga Fenícia, não ser reconhecido por ninguém. Ele não queria ser incomodado. Talvez era um tempo de retiro, talvez era um tempo de ocultamento daquilo que ele iria fazer. Jesus algumas vezes fazia isso, subia ao monte para orar, chamava alguns discípulos, dava um tempo para depois continuar o trabalho e a missão. Curiosamente, ele não faz isso em terras judias, em terras que o povo de Deus estava ali. Ele não vai para uma sinagoga, ele não faz um retiro dentro de uma sinagoga, ele vai para um lugar mais impróprio que talvez um judeu iria. Ele foi para a Fenícia, terra pagã. E quando entrou naquela casa, diz o texto que ele não queria que ninguém o soubesse. Mas olha essa expressão, mas não pôde ocultar-se. Nós estamos diante, portanto, de um Deus que pode tudo, mas não pode uma coisa. Que Deus é esse? Nós sabemos que Jesus é todo poderoso, mas diz o texto que ele não pôde ocultar-se. Por que Jesus não podia se ocultar? Será que ele não podia mesmo? Ou será que um motivo não nele, mas naquela mulher, fazia com que ele tivesse que sair da sua situação que ele desejava que fosse oculta para ser manifesta? Eu acredito piamente que naquele momento, por vias que nós não conseguimos compreender, havia uma agenda intencional de Jesus, a agenda pública, daquela que se publica no site, daquela que se manifesta na assessoria de imprensa de uma grande celebridade, e havia uma agenda oculta que era de Deus para Jesus, para o próprio Filho de Deus. Ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher, diz o verso 25, cuja filhinha, e aí nós descobrimos que ela era pequena mesmo, era criança, e estava possessa de espírito imundo. E aí descobrimos no texto de Marcos que não era uma enfermidade, era uma possessão demoníaca mesmo. E aí ela, tendo ouvido a respeito de Jesus, ela foi e prostrou-se-lhe aos pés. E aí nós descobrimos que desde o primeiro momento, aquela mulher não apenas reconheceu Jesus como Senhor, não apenas reconheceu Jesus como Messias, mas ela teve a atitude típica e esperada de alguém que reconhece Jesus como Senhor e como Messias. Ela se prostra e adora. Na narrativa de Mateus isso não fica muito claro, parece que primeiro ela vai de pé, linha dos olhos semelhante à linha de Jesus, sem nenhum tipo de humildade. Aqui não, aqui em Marcos a gente percebe que ela já chegando, prostrada diante de Jesus, completamente entregue, reconhecendo a soberania dela, ele era Senhor, reconhecendo o poder dele, ele era Messias, e reconhecendo a necessidade de adorar Jesus, porque ela se prostra e adora. A partir dali, Jesus, voltemos ao texto de Mateus, aparentemente não dá cabimento àquela mulher. Diz o texto no versículo 23 de Mateus, capítulo 15, voltamos agora a Mateus, por isso que eu disse que era bom estar lá e destacar na sua Bíblia aí. Diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. A situação piorou a ponto dos seus discípulos, incomodados, dizerem assim, Senhor, pelo amor de Deus, porque o texto que é usado aqui, o termo que é usado é rogaram-lhe, suplicaram, pelo amor de Deus, despede essa mulher. Se o propósito de estarmos aqui é que tenhamos um retiro e passemos aqui incólumes, completamente anônimos, essa mulher está estragando o plano. Ela continua vindo e dizendo assim, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, Senhor, 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 filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a mulher gritava e gritava e gritava. Os discípulos disseram assim, Senhor, diga pelo menos que não vai atender.
E aí acontece o diálogo maravilhoso que explica porque é que na agenda de Deus, aparentemente Jesus queria ocultar-se, mas na verdade Deus tinha um propósito de revelar algo maravilhoso para aquela mulher. Diz o texto em Mateus que em dado momento Jesus então para e responde, verso 24: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus faz uma declaração teológica correta, que nos remete para João capítulo 1, verso 11 e 12, lembra? Quando diz assim, que veio para o que era seu, e os seus se referem aos judeus, mas os seus não o receberam. O propósito inicial de Jesus era sim, com certeza, alcançar o povo da aliança, porque ele era judeu, o prometido para os judeus, tinha discípulos judeus, a mãe dele era judia, ele foi criado como judeu, e a aliança de Deus com aquele povo estava naquele momento para se cumprir, na medida em que eles o reconhecessem como Messias. Mas novamente, dentro do propósito maior de Deus, Paulo diz que havia um mistério que estivera oculto antes, e o mistério era simples, é que Jesus tinha vindo para os judeus, mas não apenas para os judeus. Porque o verso 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, a condição de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Esse era o mistério que Paulo depois diz nas suas cartas, que estivera oculto e que os judeus não conseguiam entender, mas que Deus queria revelar-se tanto a judeus como a gentios e torná-los ambos um só povo, chamado igreja, o povo de Deus, os chamados para fora, a eclesia, aqueles que estão no mundo e Deus os retira para si, sejam judeus, sejam gentios. O fato é que quando aquela mulher ouve aquela afirmativa, diz o verso 25 do capítulo 15 de Mateus, que ela, porém, não respondeu, não entrou em embate teológico, não tentou contradizer Jesus, não tentou desmentir Jesus, não tentou convencer Jesus, ela simplesmente prostrou-se e o adorou, e aí ela resume a sua demanda, o seu clamor, a uma frase: me socorra, meu Deus, me socorra, Senhor. Às vezes muitas palavras podem ser rebatidas, né? Às vezes alguém chega para você e pede, depois de um longo discurso, alguma coisa, mas ela usou tantas palavras para lhe convencer, que você começa a desconfiar que talvez nem ela mesma esteja precisando daquilo, ou com tanta certeza daquilo, porque se ela estiver realmente precisando, ela só precisa dizer: me socorra. É num momento como esse que muito é ruim, é demais, e que o pouco é suficiente. E aquela mulher então diz: socorre-me, Senhor. E ao dizer socorre-me, Jesus então continua na mesma direção e diz assim no verso 26: não é bom, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus usa essa frase aparentemente enigmática para mim e para você, mas que a mulher captou, ela entendeu imediatamente, porque ela era sírio-fenícia e eventualmente interagia com judeus, e já tinha talvez ouvido muitos judeus orarem assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu não nasci gentio, não nasci mulher, porque os judeus consideravam uma mulher e uma gentia, ou uma mulher gentia, duas vezes execrável. Eles a consideravam cachorrinha. Eu não sei você, mas hoje, nos dias de cães de estimação, nós achamos que os animais, aqueles animais são fofinhos, eles são para viver conosco. Naquela época não. Naquela época aqueles cachorros perambulavam nas ruas de Israel, eles eram enxotados, jogavam pedra neles, alguns deles se misturavam com lobos e se tornavam então cães selvagens. Muitas vezes eles entravam nos vilarejos e dizimavam aquilo que tinha, comiam as ovelhas, por isso a história do lobo e das ovelhas.
Alguns deles não eram lobos, eram cães selvagens misturados, de modo que quando Jesus chama aquela metáfora para que aquela mulher recordasse a indignidade, a impropriedade, a impertinência, a impossibilidade de ele atendê-la, basicamente ele faz a menção a esses cachorrinhos. E diz assim: não é conveniente que eu deixe de alimentar os filhos, referindo aos judeus, para quem ele tinha vindo, para dar comida aos cachorrinhos, referindo-se aos gentios, entre os quais aquela mulher se incluía. E aí a resposta daquela mulher, irmãos, é de uma ternura, de uma confiança, de uma atitude desarmada, completamente vulnerável, daquele tipo de gente assim que você não tem como retorquir, como reclamar, como responder de outra forma. Aquela mulher diz assim: sim, Senhor, é verdade, mas nem que seja migalhas, os donos da casa deixam cair da mesa para que os cachorrinhos se alimentem. Eu não estou te pedindo muita coisa, Senhor. Eu estou pedindo que a migalha da tua graça saia da mesa dos judeus, para que eu possa comer aos pés do Senhor, vendo a minha filha ser liberta daquele espírito demoníaco. Era só o que aquela mulher queria. Aquilo foi mais do que candura, mais do que carinho, mais do que vulnerabilidade. Aquilo foi interpretado por Jesus como uma grande expressão de fé, porque diz o verso 28 que ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. A fé e o desespero, irmãos, tem alguma coisa muito próxima. O desespero é a angústia daquela que não tem esperança. Por isso que a gente não pode dizer assim, que aquela mulher tinha uma fé desesperada. Ela estava profundamente angustiada. A impossibilidade, a impotência já tinha alcançado o seu coração e ela não sabia mais o que fazer com aquela menina endemoniada. Mas ela continuava firme numa convicção, que aquilo que ela não podia fazer, Jesus, de quem ela tinha ouvido falar tanto e tão bem, daqueles milagres e operações miraculosas de Deus, salvando vidas, expulsando demônios, multiplicando pães, curando enfermos, ele estava ali diante dela. E então ela pede algo muito simples: Senhor, deixe que a tua graça caia da tua mesa e eu como as migalhas dos teus pés. Jesus interpreta aquilo como mais do que desespero da situação, por causa da situação. Ele interpreta aquilo como uma expressão de fé. E é aí que o desespero e a fé se distanciam. Apesar de muitas vezes ser a angústia do que não é possível para o homem, o que move a fé e o que move o desespero. Porque quando aquela mulher vê o desespero, mas ao mesmo tempo ela reconhece em Jesus a capacidade, o poder, a autoridade de fazer algo por ela, o seu desespero se reveste de algo chamado esperança. E a esperança move aquela mulher a crer e confiar e tocar no coração do Salvador, com a sua disposição de receber o mínimo possível, mesmo que a sua necessidade fosse a máxima. Jesus interpreta isso como uma expressão de grande fé, no capítulo 15, no versículo de número 28, e diz: ó mulher, grande é a tua fé. E porque aquela mulher tinha demonstrado a Jesus completa vulnerabilidade, dependência dele, tinha se mostrado alguém capaz de receber qualquer coisa que ele fizesse, um alívio se fosse o caso, ou a cura completa se ele quisesse, sabedoria para ela lidar com aquela situação, ou a libertação daquela filha, se ele quisesse. Jesus diz uma das suas frases também mais enigmáticas. Ele diz assim: seja feito conforme tu queres. Esse é o mesmo Jesus que já tinha ensinado a essa altura a oração chamada Pai Nosso, a chamada oração dominical, e que tinha ensinado aos seus discípulos que a verdade talvez fosse o contrário do que ele estava dizendo. Porque na oração do Pai Nosso nós aprendemos que devemos orar, pedir, peticionar, demandar, clamar pelo pão, pela provisão, pela proteção, pela paternidade, pela presença de Deus, mas no final devemos dizer assim: que seja feita a tua vontade, não a minha. E aqui ele inverte aparentemente e diz assim: seja feita a tua vontade, minha filha. E coloca no polo passivo daquela relação o poder de determinar pela sua fé.
aquilo que receberia. Jesus não faz isso dando um cheque em branco e invertendo o seu poder e a sua soberana vontade. Ele faz isso porque ele já tinha prescrutado o coração daquela mulher e discernido o coração daquela mulher, de que aquela mulher era muito mais do que uma demandante, uma peticionária de um pedido. Aquela mulher era alguém que estava disposta a se entregar a Jesus. Seja o que for, me dê o que eu preciso, mas eu te reconheço, porque eu me prostro aos teus pés, eu te chamo de Senhor, eu te chamo de filho de Davi. E quando Deus, preste atenção, quando Deus sonda o nosso coração e nos vê como mais do que pidões, e nos vê como mais do que demandantes, e nos vê como mais do que suplicantes, mas nos vê como pessoas disponíveis para adorá-lo, para se submeterem a Ele, para reconhecerem a soberania e o poder dele em suas vidas. Aí sim, Ele sabe que o nosso coração está posto nele, e nada acontecerá de intromissão, de desejos e cobiças carnais num coração que está posto em Jesus. E aí Ele diz: seja feito conforme a tua vontade, aquilo que tu queres seja dado. Porque Ele sabia qual era a disposição do coração daquela mulher. O texto completa dizendo assim, que desde aquele momento, ou imediatamente, como outras versões dizem, a sua filha ficou sã. Nós não sabemos onde ela estava, mas Deus também não se limita no espaço nem no tempo. E mesmo que estivesse a quilômetros de distância, como ele tinha feito com o filho do centurião, quando ele pediu e o filho estava em casa, o centurião estava vindo, que quando o centurião volta já encontra o menino curado. Assim também, imediatamente, aquela mulher teve a alegria de ver a sua filha curada. Queridos, nós começamos no primeiro domingo deste mês, primeiro domingo do ano, uma série de mensagens. Providência e propósitos. Deus nunca encontra alguém por acaso. O que é que nós aprendemos desse encontro que não foi casual? O que é que nós aprendemos? Aprendemos algumas verdades importantes. A primeira delas é que Deus tem sempre uma agenda oculta, soberana, real, poderosa, altíssima, toda poderosa, que nós não conhecemos. Há uma história que é a história que todos veem, que você vê, que você percebe, que você prevê, que você planeja, que você coloca na agenda, que você coloca no celular e diz: eu vou fazer isso, eu vou estar em tal lugar, eu vou fazer aquilo, eu vou estar com quem, e assim por diante. Essa é a história. Mas existe uma meta-história, uma história supranatural, acima da natureza humana de planejar, prever e desejar, que é a agenda oculta de Deus. E na agenda oculta de Deus, Ele consegue juntar essas duas pontas. Ele providencia aquilo que eu preciso, mas Ele faz o propósito que só Ele conhece. Ele dá aquilo que eu estou carecendo, não necessariamente do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas Ele não é insensível à minha necessidade, mas Ele vai além da nossa necessidade. Ele, de maneira oculta, só até ser revelada para nós, Ele cumpre um propósito que nós não sabemos a princípio, e descobrimos depois, quando a operação da sua graça se estabelece na nossa vida. Aquela mulher queria, irmãos, ter um encontro com Jesus. A agenda era oculta. A agenda é: vamos fazer um retiro, dar um tempo e descansar um pouco. Vamos inclusive para a região de Tiro e Sidom, porque lá pouca gente conhece. A agenda oculta de Deus era que, mesmo que fosse naquela região, e mesmo que houvesse tempo para descanso, mesmo que houvesse tempo para oração, Deus tinha marcado naquele momento o encontro de Jesus com aquela mulher. No propósito santo de Deus, aquela mulher reverteu a agenda visível, que todos sabiam que era Jesus se ocultar, e foi ao encontro daquele Jesus. Mas na verdade não foi aquela mulher que buscou Jesus, embora assim a narrativa conte.
Havia um propósito que levou Jesus a estar no lugar certo, na hora certa, para se encontrar com a pessoa certa, com um propósito certo. Assim é também conosco. Você sai amanhã de manhã com uma agenda. Eu tenho a minha já, na verdade eu tenho a minha agenda da semana. Eu não consigo funcionar sem entender como é que, para mim, eu fecho os olhos e está ali aquela segunda, terça, quarta, quinta, tal. Parece um negocinho assim de computador. Mas eu sei lá o que é que Deus vai querer para mim amanhã de manhãzinha. Quais são os encontros que Deus quer que eu tenha? Que providências Ele vai tomar? Que propósitos Ele vai cumprir na minha vida, comigo, sem mim, apesar de mim? Eu não sei. Mas eu tenho que deixar minha agenda aberta para que aquilo que é oculto para mim seja cumprido por Deus, e o nome disso é fé. É a confiança de dizer assim amanhã pela manhã, quando você acordar: Senhor, muito obrigado por este dia. Eu não sei o que Ele me reserva, eu não sei sequer se eu vou completá-lo, mas eu sei de uma coisa: eu estou disponível para reagendar tudo e me colocar à tua disposição, porque quem sabe o Senhor tem um encontro que vai prover tudo o que eu preciso, mas mais do que isso, vai cumprir um propósito que eu não conheço hoje. Não se surpreenda se Deus bagunçar a sua agenda. Não se surpreenda se Deus inverter suas prioridades. Não se surpreenda se Deus fizer você se desencontrar de pessoas e circunstâncias que você já está agendado. Não se surpreenda se Deus agendar coisas que você não conhece. Se Ele assim o fizer, Ele fará para cumprir um propósito, ainda que providencie a sua necessidade naquilo que você mais carece. Nós aprendemos uma outra verdade: é que esse Deus que é soberano, Senhor Altíssimo, que nunca é surpreendido, sabe todas as coisas, até porque decretou todas as coisas, e por isso sabe o que vai acontecer, também é um Deus cujo coração, além de altíssimo, todo-poderoso, soberano e imutável, é um coração terno, cheio de amor, de graça, de compaixão, de bondade, de misericórdia para conosco. E quando Ele então ouve aquela mulher desesperada, mas ao mesmo tempo confiante, clamar, o coração de Deus se volta para aquela mulher. O Deus que pode tudo não pôde ocultar. Sabe por quê? Porque havia uma necessidade que só Ele poderia fazer. E quando Deus se encontra com a sua necessidade, Ele faz aquilo que você não espera, mas que Ele, tocado pelo amor e pela graça, realiza. O que é que isso nos ensina? Ensina, irmãos, que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando clamamos a Ele, quando nos derramamos diante dEle, quando expomos a nossa fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, dependência e necessidade de Deus, Deus volta-se para nós. Tantos salmos que dizem assim: Senhor, inclina os teus ouvidos para mim. Eu quase consigo fechar os olhos e imaginar Ele fazendo o que nós fazemos. Quando um pequenininho quer falar conosco e aí a gente faz assim: como é mesmo? Inúmeros salmos falam de Deus, ou para Deus, dizendo assim: Senhor, volta os teus olhos para mim, volta a tua face para mim. E naquele momento é como se eu dissesse assim: Senhor, não quero ver tuas costas, se vire para mim, eu quero ver o Senhor. Sabe, Deus faz isso. E Deus faz isso quando uma necessidade se encontra com uma confiança que o faz a alguém, aquela mulher ou qualquer um de nós, a clamar a Deus e pedir a Deus por nós, por si. Deus então se volta, inclina ouvidos, move o seu braço, caminha na direção de cada um de nós, sem deixar de ser soberano, sem deixar de ser todo-poderoso, sem deixar de ser imutável, porque Ele é perfeito. E sendo perfeito, todos os seus atributos se harmonizam perfeitamente. E Ele consegue ser amoroso sem deixar de ser justo, ser imutável sem deixar de ser surpreendente. E finalmente nós aprendemos com essa história que antes de pedir,
que antes de clamar, que antes de apresentar o checklist, a lista de necessidades, nós devemos, como aquela mulher, nos prostrar, nos derramar diante de Deus. Queridos, oração não é uma petição que fazemos a um juiz todo-poderoso. Oração é uma conversa. Oração é um diálogo apaixonado de uma criatura que olha para o seu Criador e o chama de amado da minha alma. Oração é alguma coisa que a gente tem prazer em conversar com Deus. Oração não é um despacho que a gente faz num papel e pedindo que Ele delibere. Por favor, dê o deferimento ou o indeferimento. Não. Oração não é burocracia. Oração é enlevo. É prazer em estar à presença de Deus. É adoração, é gratidão, é contemplação. Essa oração que essa mulher fez tocou o coração de Deus, porque não foi apenas uma demanda, mas foi um coração derramado diante dele, reconhecendo pelo que ele é e pelo que ele pode fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando isso acontece, Jesus nunca encontra alguém por acaso. E mesmo diante de uma suposta impossibilidade, não é bom que deixe de comer os filhos para comerem os cãezinhos. Ele se volta para você. Ele se volta para aquela mulher. Ele se volta para um coração compungido e contrito. E isso me faz recordar a citação do Antigo Testamento, quando diz que Deus está no alto e sublime trono, lugar de majestade e poder, mas também habita com o quebrantado e contrito de coração, lugar de humildade para os mais baixos, como nós somos diante de Deus. Eu comecei esse sermão contando a história daquela celebridade, ou talvez subcelebridade. Gente que tem alguma fama, mas que de repente não é digno da fama que tem. Numa outra viagem, eu encontrei uma pessoa que há muitos anos eu acompanho. Acompanho assim, porque gosto do que ele escreve, porque gosto da postura dele. É difícil alguém escrever hoje no Brasil com tantas mudanças e manter uma coerência, e eu gosto daquela pessoa. E, novamente, no saguão do aeroporto, com um fonezinho de ouvido, no seu computador, num cantinho do saguão, eu vi, olhei e pensei: vou ou não vou? O cara está com o ouvido tampado, escrevendo. Eu imaginei-me logo no lugar dele. Eu disse assim: o cara não vai gostar. E aí eu fui, bati assim no ombro, do tipo assim, já esperando a pancada. Ele se voltou, tirou o fone de ouvido e disse: pois não? Eu disse assim: eu gosto muito do que o senhor escreve. Eu tenho esse livro do senhor. Se eu for ali e trouxer um volume, o senhor autografa para mim? Ele disse: pois não. Eu não acreditei. Ele colocou o fone de ouvido e eu corri ali na livraria do aeroporto, comprei o livro, pensando assim: que loucura, já tenho esse livro, vou gastar de novo. Quando chegar lá, esse cara não vai estar nem lá. E aí, quando eu volto com o livro lá, já chego lá, aí ele disse: como é o seu nome? O cara estava perguntando meu nome. Eu pensei, deve ser para colocar ali, né, ao leitor, ao amigo, sei lá quem, Robinson Grangeiro. E aí, eu dei o nome, ele colocou. Quando colocou, fez ali um dedicatório, esperando que seja útil para a sua leitura e tal, e tal, e tal, e tal. Tudo bem. Quando eu me despedi e apertei a mão dele, eu disse: eu vou exagerar um pouquinho. Eu posso tirar uma selfie com o senhor? É o seguinte, eu tenho 2 problemas com fotografia: estar na fotografia e tirar a fotografia. Estar na fotografia porque eu nunca consigo ficar fotogênico. Eu tenho descoberto, inclusive, que quando é de cima eu fico com um cabeção, quando é que fica de baixo eu fico com uma papada. Então eu tenho evitado. Minha mulher fica com raiva, eu digo assim: tire foto espontânea, que é mais fácil. Mas o segundo problema que eu tenho com fotografia é quando eu tenho que tirar a fotografia, porque eu nunca sei o ângulo correto.
E ali, com a mão tremendo, eu peguei ali, fiz assim, aí tirei, ele me cumprimentou, obrigado, Robson, bom voo, lembrou do meu nome, e aí eu fiquei eufórico, vendo aquilo ali e vendo a fotografia. Aí descobri que eu tinha sido tão imbecil na fotografia, que eu tinha enquadrado ele, mas eu estava fora da fotografia. Parece engraçado, né? Parece engraçado, né? Parece engraçado. Mas daquele encontro, o mais importante é que aparecesse Luiz Fernando Veríssimo e não Robson Grangeiro. Nesse encontro, o mais importante é que apareceu Jesus e não aquela mulher Ciro Fenícia. O que é mais importante no seu encontro? Que apareça Jesus ou que apareça você? Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, rogamos a Tua misericórdia sobre nós, porque muitas vezes nós não compreendemos nem buscamos o inusitado, o extraordinário, aquilo que nós não esperamos, mesmo quando temos uma necessidade tão grande. Ó Pai, eu te peço que o Senhor nos dê a Tua graça, para a semelhança daquela mulher, clamarmos a Ti e sermos ouvidos. Que ao invés de oculto, o Senhor se manifeste na nossa vida, como se manifestou na vida daquela mulher. E que a Tua graça e a Tua misericórdia possa nos dar a possibilidade de ver o que nós esperamos e, além do que esperamos, a Tua providência e o Teu propósito se cumprir na nossa vida. Porque certamente, conosco e com qualquer um de nós, o Senhor nunca se encontra por acaso. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.